Eu vou bocejar, 3, 2, 1, você vai bocejar. Não? Tá. Posso começar? Vamos matar outra bateria. Tá, vamos começar desde o início. Olá pessoal, estamos em mais um Jornal Movie. No programa anterior a gente falou dos filmes de terror, né, nossa perspectiva em relação ao medo, e dessa vez a gente trouxe algo totalmente diferente. Nós resolvemos fazer um especial heróis. Aqui a gente resolveu reunir, né, heróis da Marvel, da DC Comics e, como o Henrique tinha falado, A Capcom. A Capcom, não sei se vocês lembram do Street Fighter, por exemplo. Inclusive tem o filme, né? Em questão de filmes, né, em questão de heróis, o meu herói favorito é o Batman, o Cavaleiro Solitário, né, por ele ser aquele cara sozinho e tudo mais, se bem que ele tem o Robin, né, mas isso é um detalhe. Então vamos começar com o Henrique, não sei qual é o filme que tu escolheu pra trazer pra nós. Bom, o filme que eu escolhi é o Capitão América, o primeiro Vingador, é um filme de 2011. O Capitão América tem atuação direta na Segunda Guerra, né? É o jovem, o Steve Rogers, que ele é morador de Nova York. Ele é um menino franzino ainda, assim, na idade própria para o recrutamento da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas dominavam não só a Alemanha, como também boa parte da Europa, os Estados Unidos já ia como combatente em 1942. Então, o Steve Rogers, ele tenta entrar no exército americano. Na sinopse do filme, ele tentou mais que 5 vezes, não obtinha sucesso. E aí, quando o doutor... que na verdade é alemão, mas que estava agindo nos Estados Unidos, ele percebe o patriotismo de Steve Rogers, acaba convocando ele para um teste. E nesse teste assim, científico, o Steve Rogers ele é submetido à aparelhagem e acaba se tornando o que é o Capitão América, o primeiro Vingador. Ele acaba atuando depois na Europa, no combate exatamente do nazismo, do Caveira Vermelha, né? Personagem conhecido que foi incorporado por Johann Schmidt dentro do filme, é o vilão do filme. O Capitão América combate ele na Europa. É um bom filme de heróis, assim, um filme que marca a época, como a Segunda Guerra, como também atuou o Wolverine, que a gente vai trazer daqui a pouco também um pouco mais sobre o personagem. E aí, nesse filme do Capitão América, traz toda a saga dele na Europa, assim, bem aquele período de Segunda Guerra, propaganda do governo dos Estados Unidos contra a Alemanha, que tomava conta da Europa exatamente na Segunda Guerra. Não sei se vocês têm algo a acrescentar sobre eu acho que no filme fica bem clara a mudança assim, do personagem, né? Porque ele começa como um homem fraco, com uma certa... É um menino comum, sim, do Brooklyn, assim. Sim, e ele acaba pecando no brilhantismo do que ele se transforma e se prendendo naquele personagem até realmente se encontrar. Eu acho que tem esse contraste, que é uma coisa bem interessante de destacar. Ele tem um amigo dele que serviu o exército, né? Um amigo do Rogers. Na verdade, era tido assim como o exemplo maior assim para entrar no exército. E acaba tendo essa inversão entre ele... Eu posso estar equivocado nesse amigo dele, mas eu acho que esse amigo dele é o que é usado no 2 pra ser um dos antagonistas que lutam contra ele. Não, é usado inicialmente desde... Não, mas no 2 também eu acho que ele é usado. Ele é transformado no 2. Eu não sei se é esse amigo, o mesmo amigo. Não, é o melhor amigo dele do Brooklyn, né, de começo. Assim. Então é o mesmo. Que no 2 também ele é usado. No 2. Ah, vai ter que cortar porque ele morreu no 1. Ele morreu no 1, Helena. Ele não morre, ele volta no 2. Ele cai do trem. Ele cai do trem, ele não consegue salvar ele. E aí eles pegam e fazem a mesma experiência no 2. Como assim? Eu não assisti o filme 2. Não, mas no 2 é 70 anos depois. Acontece exatamente a mesma coisa. Alguém tem algo a acrescentar a respeito não. do... Tem que acrescentar, o amigo dele não morre no filme. Acho que uma coisa interessante a acrescentar são as mudanças do personagem. Henrique, tu tá de costas pra mim, eu realmente conversar contigo assim. Acho que uma coisa interessante a acrescentar são as mudanças do personagem. Ele começa como um personagem fraco, acaba se apegando muito ao personagem que ele incorpora o personagem dele, o capitão. Ele acaba se transformando numa figurinha dentro da guerra, só utilizando a imagem dele para depois se redescobrir como um herói de verdade. Eu acho que esse filme ele vai muito além, no caso do filme, né? Porque, tipo, o Capitão América, no filme, ele já surge justamente para ser o ícone dos Estados Unidos na guerra, né? O patriotismo. Mas a gente sabe que a história do Capitão, né? Ele foi criado fora as telas, né? Fora o cinema, os quadrinhos e tudo mais.
a origem, o patriotismo, justamente para trazer. Então acho que o filme ele consegue deixar isso, né? O cara ele surgiu para trazer para os estadunidenses a América. Ele representa a América. O forte, tanto é que o escudo dele é indestrutível, assim. As vestimentas bem americanas. Sim, e aquela coisa que não vai se destruir nunca. A América nunca se destrói, entendeu? Que as cores também, né? Não, né? Tem uma cena do filme que o Caveira Vermelha, né? O Caveira Vermelha fala com ele assim: futuramente teremos esse futuro sem bandeiras. E ele próprio, o Capitão América, fala: mas eu não acredito nisso. Exatamente porque ele defende os Estados Unidos. O Caveira Vermelha, o vermelho do nazismo já tá ali, entendeu? É o oposto. É toda essa questão. A gente também tem, né, trouxe outros filmes. A Rochelle também trouxe um outro filme, se eu não me engano, da Marvel também, né? Sim. O Homem de Ferro, mas primeiro eu quero deixar claro que eu concordo contigo em relação ao Batman. Eu acho que o filme em que o Christian Bale foi o Batman, os três, assim, foram ele se superou, né? Ele se superou, aquele filme foi muito bom. Incluindo o Coringa, o Bale, são personagens também perfeitos. Mas voltando ao filme que eu trouxe, eu escolhi o Homem de Ferro. E se eu não estou enganada, ele é o primeiro produzido pela Marvel, o primeiro em que ela investiu. Ele conta a história do Tony Stark, que ele é uma pessoa muito inteligente, é um homem muito inteligente, herdou essa inteligência do pai dele. Ele tem uma empresa que era do pai dele, continua essa empresa e constrói armas e vende. Ele acredita que em benefício do país dele, mas a história, por trás disso, a história é bem diferente. E ele acaba sendo atacado no Afeganistão e naquele momento ele está entre a vida e a morte. E um homem que está preso junto a ele, um outro cientista, salva a vida dele por 2 momentos. Não vou deixar bem claro isso, porque só assistindo o filme... Sem spoiler, galera! Só assistindo o filme para saber. Mas esse cientista acaba salvando ele. E a partir daquele momento, quando ele consegue fugir do cativeiro dele, ele cria uma tecnologia onde que faz com que ele se transforme no Homem de Ferro. Ele tem uma força extrema, ele tem capacidade de voar. Então eu acho que ele é um personagem que começa como um homem inconsequente, mimado, tanto que não sabe o que acontece por trás da própria empresa. E ele acaba se transformando também num herói, porque ele acaba vendo o que acontece com as pessoas, ele se envolve com isso, ele quer de certa forma, transformar o mundo. Então eu acho muito interessante também discutir essa questão. Também é a mesma linha, né? Eu acho que a questão do Tony, né, do Tony Stark, é que ele justamente ele não é um herói, né? Ele é um antagonista, na verdade. Ele é tudo que os Estados Unidos não quer, porque ele é o cara que... Na verdade, ele é tudo que os Estados Unidos quer, né? Porque a empresa Stark, ela produz armamento nuclear, né? Então, que investe o quê? Em guerra. Então... E aí, quando ele se depara com isso, né? Quando ele realmente percebe o que a empresa tá fazendo, ele, tipo, não é isso que eu quero. Sim. Né? A gente não pode deixar de lado a Pepper, né? Que é o braço direito dele, né? Que ajuda ele em metade do filme. E a construção do Homem de Ferro, diferente do Rogers, né? O Homem de Ferro, ele é um herói robótico, né? Ele é um robô, é uma armadura, né? Então... Ele é parecido com o Batman, em parte, assim. A diferença é que o Batman usa ele mesmo, né? O Batman é o corpo dele, entendeu? Sim, a roupa dele... A tecnologia... Não, sim, eu acho que é a mesma Os dois têm dinheiro, né? A imensidão de dinheiro é a mesma, né? O Homem de Ferro é um pouco mais empregado, essa questão da armadura de mas o Batman... os verdadeiros poderes ali. E o Batman é só a questão... No caso... A força é própria dele. Mas não seria isso. E não é muita força, né? A gente não vê muito o Batman, principalmente na nova franquia, nessa nova franquia, né? Que teve o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Batman Begins, o Batman Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Essa franquia, a gente via a questão da força do Bruce, né? Que é o personagem, mas era muito mais tecnológico, muito mais uma coisa mais... como é que eu vou dizer? Não sei se é desenhado a palavra, tipo, arquitetado. Então, o Batman, ele arquiteta bem mais do que o Tony Stark, que muitas vezes ele é
inconsequente, entendeu? Que não preza, não pensa muito. Talvez não tenha no Capitão América, mas no Homem de Ferro tem a presença da SHIELD, né? Que é o cara aquele com tapa-olho aqui, né? Que é o clássico, desde os desenhos, os quadrinhos, tu vê. No Homem de Ferro? É. Não, no primeiro. Não aparece no primeiro? No primeiro não. No primeiro aparece o personagem tentando entrevistar o Tony desde o princípio. E no final, na resolução do filme, ele aparece e o setor dele recebe o apelido de SHIELD. Só naquele momento ali deixa Tá, mas já começa a aparecer ele já aparece em algum momento. Ele aparece quando ele entra no carro. Tentando entrevistar o Tony sobre a fuga dele. Especulando, na verdade, né? Então... Tentando marcar uma entrevista, só que o Tony, inconsequente do jeito que é, ele vai postergando. Tanto é que no final, no final do 1, né, que ele diz na coletiva, eu sou o Homem de Ferro. Sim. Porque todo mundo fica, gente, não. O Giovanni trouxe, se eu não me engano, o Wolverine, né? Wolverine. Trouxe o Imortal, né? O terceiro. Imortal. Pode falar um pouquinho? O Imortal por uma coisa muito simples. Ele tenta dar um prosseguimento, mas ele trata no Imortal uma coisa que não fica muito visível nem nos quadrinhos e nem nos anteriores, que é a questão da imortalidade do Logan. Sim. Tá? Isso não fica bem claro. O filme, a maioria dos filmes trata sobre questão de honra, e se trata exclusivamente sobre a questão da imortalidade, que já foi tratado no Superman, em várias sequências do Superman na imortalidade, e trata dessa questão da imortalidade do Wolverine. Ele começa falando se eu não me engano, do filme ele salva alguém na Segunda Guerra, na bomba de Hiroshima e Nagasaki, aquela na bomba, ele salva um cara e o cara vira ele fica rico e tal, e tá morrendo e chama o Logan, né? Isso. Ele chama o Logan porque na verdade ele não quer morrer e ele quer que o Logan passe isso pra ele, né? Imortalidade. Então o peso tá aqui nessa carga da imortalidade. Todo mundo que ele ama, tipo, que nem no Superman, todo mundo que ama, que convive, ele vê todo mundo morrer e ele não tem essa possibilidade. Sim, começa desde o primeiro, né, que é o X-Men Origins, né, que tem o Wolverine, no caso de que a mulher, ele queria ter uma vida normal. O Logan, é legal ressaltar que originalmente, né, o Logan, ele antes da segunda, Logan lutou a Primeira Guerra junto com o irmão, né, que no primeiro filme, no Origins, ele é o antagonista do Logan, né, o cara que briga com ele. Lutou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, em desenhos, não sei se vocês já viram o X-Men, aquele que dava no SBT, Evolution. Inclusive no Evolution ele mostra a relação do Wolverine com o Capitão América na Segunda Guerra, que eles lutavam junto, lado a lado, né? Então ele passou por tudo isso. E na verdade eu mesma nunca pensei na função dele ser imortal. A gente sabia que ele demorava pra envelhecer, mas até que ponto, entendeu? Então é bem... ele carrega meio esse meio lado depressivo dele com a morte do grande amor dele, a Jean Grey. Então, que faz uma alusão ao X-Men, né? Ela morre no 2 ou no 3? No 2. No 2 elas morrem, no 3 ela... No 3 ela ressurge, uma coisa meio estranha ali que a gente... não acompanhei bem. Eu lembro que eu vi o 1 e o 2. O 3 eu já... Que tem o triângulo amoroso nela, o Ciclope e o Wolverine. Eu acredito ser bem chato. A propósito, eu acho muito chato. Que era chato, principalmente porque na série, nos desenhos, né? A gente via a Jean e o Ciclope, eles eram tipo adolescentes e o Wolverine era velho. E daí ficava aí quando eu comecei a ver o filme, ficou uma coisa meio estranha. Sim, também acho que tive esse problema por assistir os desenhos. Então o que chama atenção é chama atenção pro lado trágico do herói. Ele não pode morrer e ao mesmo tempo ele tem um poder de cura bastante poderoso. Sim. E isso traz uma angústia para ele, faz com que ele fique vagando pelo mundo. Que a mutação do Wolverine é justamente essa, né? A função dele se regenerar muito fácil. E as garras, que originalmente eram de ossos, né? Mas devido ao adamantio, virou de... adamantio, né? A gente não tem como identificar. Não tem como identificar. É importante ressaltar que não perde muito a essência dos quadrinhos. Só ressalta esse fator que às vezes muita gente não se dá de conta, que é a questão da imortalidade.
E uma coisa também que pelo menos eu percebi no 1, assim, que é bem estranho tu ver o personagem sozinho. Porque eu tinha essa coisa também do desenho. Então, pra mim, era o X-Men. Era aquele conjunto. Então, assistir separado, Wolverine fora, só ele, e analisar ele isoladamente, é uma coisa bem interessante. Eu acho que é bem mais legal do que propriamente o grupo. Do que que no X-Men ele meio que se apaga, né? Sim. É que sendo todos, tu tem que dividir, né? E construir uma história em comum entre todos. Eu acho que a história do Wolverine em si, isoladamente, até por essa função, assim, é por causa disso. Eu acho que outra que teria uma história interessante também seria a Vampira, que é uma que tem um problema também, que ela não pode encostar em ninguém. Então seria um outro personagem também que valeria a pena. Inclusive, quando eles fizeram o X-Men Origins, eu achei que eles iriam fazer, na verdade, um filme de cada personagem principal. Eu pensei na Vampira, pensei no Ciclope, pensei na Jean, no Xavier tem o X-Men Primeira Classe, né, que fala do Xavier e do Magneto, que fala e junto a Mística, né, que é da mesma época. Mas eu achei que iam tentar trazer, mas, né, eu fiquei esperando, eu queria esperar pela Vampira porque ela é minha personagem favorita, mas isso é só um detalhe. Do filme, pra mim, é uma das que eu mais odeio, assim. Não gostei. No filme ela é muito melosa. Sim. Eu achei ela muito chororô, eu achei ela muito... Perdeu aquela construção do personagem do desenho. A rebelde, né? Ela era uma rebelde com o cabelo pintado, com aquela mecha branca. Combinava com a roupa dela, parecia que aquilo era só rebeldia. Mas... Agora, no filme, ela é uma mocinha que precisa de ajuda, que acaba se envolvendo e não sabe o que ficou quer. Muito romântico, né? Eu trouxe... eu fugi, né, da Marvel, eles escolheram heróis da Marvel. Eu tinha pensado em trazer o Lanterna Verde, que é o personagem favorito do Henrique, se eu não me engano. O desenho era o meu predileto também. Basicamente, o Vim de Verde também, em homenagem ao grande Lanterna Verde. Bons filmes, assim, que foram lançados recentemente. Eu não gostei do filme, não gostei do filme. Não gostei do filme, eu achei... Então vai pro teu filme. Então eu trouxe o Batman, né? O Batman Begins, aí a gente pode seguir, né? Mas eu trouxe nessa linha, né? Nesse período, nessa trilogia, justamente porque as outras eu não era nascida, eu acho, pra acompanhar, né? Então, só porque o ator é o Christian Bale, é isso? Bale. Tô certa, então. O cara se superou, entendeu? Ele é um ator que se supera, né? Porque ele emagrece pra fazer um personagem, tipo, fica forte pra fazer outro, né? É um camaleão, ele muda de acordo com o personagem que ele tem que criar. E literalmente, assim, e a construção do Batman, entendeu? É uma coisa nesse filme que me deixou realmente entusiasmada, eu gosto. Eu já revi milhares de vezes. A questão que ele traz realmente a história, né, dos pais que morrem no assalto e tudo mais, toda essa baboseira, e aí só que assim, o legal é que ele foge, entendeu? Ele toma outro rumo. Processo, né? Tem todo um processo. Porque ele não aguenta aquela cidade Gotham, aquela cidade escura, aquela cidade perdida. Inclusive existe hoje um seriado chamado Gotham, né? Que fala justamente da cidade, né? Que é uma cidade... Serviu de tema pro Camisa de Vênus também, a banda sobre Gotham, assim, que faz essa crítica negativa à cidade, né? Ao morcego na porta principal. É uma cidade das trevas, né? E aí ele se transforma, sendo que ele é bilionário, sei lá, tipo um Tony Stark, é a mesma coisa, assim, a questão de dinheiro, né? E aí ele volta. E aí quando ele volta, ele usa, assim como o Tony, exatamente as mesmas a empresa, né? A empresa do Wayne, as empresas Wayne, justamente para construir. O carro do Batman que a gente via nos desenhos, então, é um tanque. Eu acho que a diferença dele, assim, pro Homem de Ferro é que a vida dele mesmo, do personagem do Bruce, a vida dele mesmo é como o Batman. Ele cria um personagem, que é o Bruce, que é um cara milionário, inconsequente, pra esconder quem ele é. Pra esconder quem ele é de verdade. A cena que ele cai no poço, que ele cai naquele poço e um monte de... Morcego. Um monte de morcego, assim, que era o medo dele, né? Quando ele transforma o medo
nele, entendeu? Tipo, é o meu medo e serei eu, entendeu? Então, ele é um personagem bem diferente de todos ao mesmo tempo. Ele é singular, por isso que eu trouxe. Em todos os outros filmes. No segundo filme tem o Coringa, que o personagem, a construção do personagem foi A excelente. interpretação do ator também, né? Sim, ele se mergulhou matou, a né? fundo E se matou no personagem. final e tinha um diário, o pai dele publicou. Se matou na vida real, né? Sim, Sim. na verdade. É. O pai dele publicou o diário e tinha frases assim, alguma coisa, o Coringa faria isso. No diário dele, pessoal, assim, era incrível. Então, tipo, a gente tem 4 personagens totalmente diferentes, tá? Um da DC Comics, mas os outros totalmente diferentes e que a gente não sei se tem como relacionar, não tem como relacionar. Até tem, na verdade, né? Eu acho que só muda a empresa que criou, né? O conceito de herói é sempre o mesmo. E Tem assim- essa ambiguidade que por exemplo, o Batman e o Tony Stark são personagens de empresas diferentes, de linhas diferentes, só que eles seguem a mesma linha. Eles são os antagonistas que trabalham que para o viram um bem. herói. A essência é mesmo. Então, Tanto é que nos dois, não é a polícia, a gente não pode. No Batman é a polícia, mas no Homem de Ferro. No Homem de Ferro é o exército, talvez exército, não lembro. Na verdade, o antagonista ali deles é o próprio diretor da empresa. Tá, não, mas Da que indústria vai. Stark. O melhor amigo dele, na verdade, É do né? governo, ele é Que é do das governo. Forças Armadas. Isso, que quer fazer ele parar de. Tipo, ele é ilegal, ele não pode existir. Diferente do Capitão América, que ele é totalmente apoiado, né? O governo. Tem todo o respaldo, ele é criado pelo governo, assim. Ele é criado pelo processo. Já o Wolverine, ele não existe. O Wolverine é nas sombras, né? Ele vive nas sombras. Então, os X-Men vivem nas sombras. Então, a construção do Wolverine... Tanto é que no terceiro é no Japão. É no Japão, né? No Imortal. Ele é lá do outro lado. Mas que é um herói também meio estranho nesse sentido. Acho que nos Vingadores, pra mim, só falta ele, né? O Wolverine. Infelizmente, ele não tá. Então acho que seria mais ou menos isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa pra colocar. Não, só Cara. invistam nos seus heróis. Eu acho que vale a pena. assistir. Eu acho que vale a pena assistir vários filmes de heróis. Ninguém falou, por exemplo, no Homem-Aranha. Homem-Aranha é horrível, não vale a pena falar. Pois é, aí é que tá, né? Mas a construção do personagem do Homem-Aranha eu acho legal, mas dos filmes eu acho ruins. Não. Eu acho os filmes ruins. Eu acho bem clichê, assim, a construção. Não, que é e aí feita. não basta só ter o Homem-Aranha 1, 2, 3, aí tem o tal do espetacular Homem-Aranha que piorou. Não. Tentou trazer uma Homem-Aranha- mesma história, com algumas modificações, mas... Que é uma história batida. Aliás, Não todas as agradou, histórias assim. são batidas, né? De todos os personagens são histórias batidas. Mas São o roteiros já. Homem-Aranha apela muito. Tudo que eu sinto de bom pelos filmes de heróis. Rochelle, eu vou dizer só uma coisa. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Né? Joga umas teias e acha que é super-herói, meu Deus. Tio Ben. É complicado. Tio Ben disse isso. Não. Eu acho que a gente Não vai. é só que ele morreu. Pois é. Por culpa de quem? Por culpa dele? Olha só, ele fez cacaca no filme inteiro, inclusive matou o tio. Mas então, seria isso, pessoal. Mais algumas informações do nosso blog que vai estar aqui embaixo. Então, até o próximo programa. Tchauzinho. Até mais. Eu quero mijar. Acho que foi muito rápido aqui embaixo, sei lá.